Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Representantes da Prefeitura fazem prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019 à Comissão de Finanças e Orçamento. Cortar na saúde significa cortar em medicamentos, cortar em insumos básicos, cortar em pessoal, e o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. A Secretaria de Saúde nunca passou por um problema tão grave porque falta dinheiro. Baixa escolaridade entre atletas de alto rendimento é tema de discussão na Câmara Municipal. E as bonecas negras invadem o saguão do Palácio Pedro Ernesto. Cada boneca tem uma poesia exclusiva de poetas insulanos. Nesse mês da consciência negra é de extrema importância valorizar a nossa cultura africana. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando das 2 audiências públicas realizadas pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre as prestações de contas da administração municipal relacionadas ao segundo quadrimestre de 2019. Os números foram apresentados pelo representante da Secretaria de Fazenda e pela Secretaria Municipal de Saúde. A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Rosa Fernandes, fez vários questionamentos ao subsecretário municipal de Orçamento, Carlos Eduardo Lima. Ela quis saber se a prefeitura tem recursos para pagar o 13º salário dos servidores. A vereadora também questionou sobre a suspensão de repasse do BNDES à Prefeitura no valor de R$200 milhões para as obras do terminal rodoviário de Deodoro. A presidente da comissão disse que é preciso que seja feito um estudo pela Prefeitura para saber por que a arrecadação está ficando abaixo do previsto na lei orçamentária do município. Até agora, a arrecadação com o Imposto sobre Serviço, ISS, foi de 80%. Faltam 982 milhões para atingir a meta. Já a arrecadação com o IPTU foi ainda menor e ficou em 77%, faltando R$1 milhão para ser arrecadado. O tempo é curto, mas a arrecadação ela tem reagido. A Secretaria de Fazenda continua com uma projeção realista de que a lei orçamentária vai se cumprir ao final do ano, e para isso medidas como o próprio Concilia Rio, onde a população pode se utilizar desse programa para quitar suas dívidas, ele está em curso e vai até dia 17 de dezembro, é uma medida importante, além de outras medidas de gestão e de melhoria na estrutura de arrecadação para que esse compromisso seja atingido ao final do ano de 2019. Já na segunda audiência, a Comissão de Orçamento, em conjunto com a Comissão de Saúde da Casa Legislativa, ouviram as prestações de contas do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. O Hospital Souza Aguiar com falta de médico e com o centro cirúrgico fechado. Aumento no tempo de espera na fila do CISREG, tomógrafo parado. Esses foram alguns dos questionamentos feitos pela presidente da Comissão de Orçamento, Rosa Fernandes, para a secretária de Saúde, Ana Beatriz Bush. Em relação ao Hospital Municipal Souza Aguiar, houve grande repercussão. Na semana anterior, a notícia de que a unidade encontrava-se sem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, medicamentos,
com centro cirúrgico fechado e inúmeras cirurgias canceladas por falta de profissionais e insumos. Isto procede? Não, eu não tenho notícia de fechamento de centro cirúrgico do Hospital Souza Aguiar por falta de profissionais e insumos. Já o presidente da Comissão de Saúde, vereador Jorge Manaia, disse que os hospitais do município assumem uma enorme demanda. E lembrou que a pasta ainda tem recursos disponíveis para serem utilizados com a saúde até o final do ano. Eu sou médico e praticante da profissão já há 30 anos e eu vejo absurdos, como vi essa semana, por exemplo, pacientes da rede estadual precisando de próteses e não tem prótese na rede estadual. Prótese ortopédica, uma prótese bipolar de quadril, uma prótese relativamente simples. No INTO não tem, nos hospitais da rede federal não tem, e os hospitais municipais é que tem que socorrer a rede federal e a rede estadual atendendo esses pacientes, que acaba sobrecarregando muito a nossa rede, que não tem obrigação de fazer esse tipo de atendimento. A falta de insumos na rede de saúde e o pagamento dos profissionais foram uma das preocupações do vereador Paulo Pinheiro. Há ou não há falta de recursos hoje na Secretaria para a compra de insumos, para pagamento de OS, é ou não é verdade que não tem orçamento? É fato que o orçamento acabou. O orçamento acabou porque ele foi empenhado e grande parte dele já liquidado. A nossa dificuldade, muitas vezes, na maioria dos casos, é financeira. O que foi visto na audiência é o que nós já sabíamos e que ouvimos na Fazenda. A Prefeitura arrecada mal, de um orçamento de 30 bilhões, ela não vai conseguir arrecadar nem 28. Com isso, deveria o prefeito da cidade e a Secretaria de Fazenda saber aonde vão cortar esses recursos. E cortar na saúde significa cortar em medicamentos, cortar em insumos básicos, cortar em pessoal, e o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. A Secretaria de Saúde nunca passou por um problema tão grave, porque falta dinheiro, não vai ter dinheiro para pagar os salários das organizações sociais. O pagamento das organizações sociais, não sendo feito, o salário desses 24 mil profissionais fica atrasado como está hoje. E o resto? Como é que não vamos comprar Novalgina para os hospitais? Como é que não vamos comprar medicamentos para os hospitais? Como é que não vamos pagar a segurança, a limpeza e a manutenção desses hospitais? Antes de dar início à votação da pauta da ordem do dia desta quinta-feira, o presidente da Câmara, Jorge Felipe, falou sobre a CPI dos ônibus e sobre as notícias divulgadas na imprensa. Recentemente, vimos noticiado na imprensa mentiras que atacam o parlamento municipal. E nós não podemos ficar inertes frente a esses ataques mentirosos produzidos por um criminoso confesso. Baseado no que foi divulgado, parece ser essa uma tentativa desesperada de um criminoso de utilizar o legislativo, poder constituído pelo povo, ao desiderato de obter benefícios judiciais, tais como redução de pena ou mesmo perdão judicial. Na sequência da sessão, os parlamentares aprovaram em segunda discussão 2 projetos de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Um projeto aprova com ressalvas e alertas o parecer prévio do Tribunal de Contas favorável às contas da Prefeitura relativas ao exercício de 2017. E o outro projeto de decreto legislativo aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas favorável às contas de gestão da mesa diretora relativas ao ano de 2016. Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria de 32 vereadores que revoga a lei que concede anistia de créditos tributários aos cartórios do município. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que dispõe sobre a localização de postos revendedores de combustíveis. Eu tenho um relatório da Fiocruz, eu fiz um requerimento de informação à Fiocruz, que diz que é extremamente tóxico e perigoso para as crianças das escolas uma distância mínima de 150 metros. Então, assim, eu estou tentando o básico do básico sem prejudicar novas construções, sem prejudicar comerciantes, apesar do da indicação do CONAMA de que
a orientação de que é 250 metros. A Fiocruz me diz 150, eu estou satisfeito com o que me diz a Fiocruz. A sessão extraordinária, também realizada nesta quinta-feira, teve início com a fala dos vereadores Paulo Messina e Tarcísio Mota, que ressaltaram a importância da votação do projeto de lei referente aos agentes de educação infantil. O apelo que eu faço a toda a categoria é que enviem e-mails, entrem na página do prefeito Marcelo Crivella, entrem no Twitter, entrem no Instagram, comentem, prefeito, eu sou a favor do projeto. Eu quero, esse projeto vai ser bom. Depois a gente discute outras coisas, mas por favor vote. Comente para ele entender que aquela senhora não fala por vocês. Porque assim como eu acreditei há 2 anos atrás, o prefeito está acreditando, então façam o seu papel. Se nós precisamos resolver um outro problema, que é reconhecer as agentes de educação infantil como professoras que são, este projeto não resolve isso, mas ele pelo menos é uma tentativa bem-sucedida, já analisada, de garantir que elas não percam uma parte importante do seu salário. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Michel, Tânia Bastos, Zico, Jorge Felipe e Rocal, que concede o título de cidadão honorário ao técnico do Flamengo, Jorge Jesus. A cerimônia da entrega do título será na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Não se trata só de um treinador do Clube de Regatas do Flamengo, Jorge Jesus, um português, que a partir de segunda-feira será também um carioca, onde vai receber o título de cidadão honorário, aqui concedido pela Câmara Municipal dos Vereadores. Tenho certeza que é um treinador que está revolucionando o futebol carioca e o futebol brasileiro, não só o esporte, mas está aquecendo a economia, o turismo para a cidade do Rio de Janeiro. Então é importante a gente valorizar esse profissional que tem se dedicado cada vez mais ao Clube de Regatas do Flamengo e tenho certeza que vai colaborar com o futebol carioca e o futebol brasileiro. Esse é um momento de orgulho para o país. Se o Flamengo ganhar, todos nós estaremos ganhando. O Brasil estará ganhando, o Brasil estará honrado com esse título que vem para o país, mas principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, sem rivalidades, na torcida por um Brasil com orgulho, com um time que sai da nossa cidade, que empolga a tantos e que a gente precisa aplaudir. E vem aí mais uma CPI na Câmara do Rio. A comissão vai investigar o recolhimento de imposto pelos aplicativos de transporte e é uma iniciativa do vereador Leonel Brizola. A CPI dos aplicativos, né, já foi designada os seus membros, 5 membros. O próximo passo agora, o mais velho convoca a reunião da CPI e ali há a eleição, né, entre os 5 pares ali, do presidente e do relator. Nós estamos conversando para ver qual o melhor dia que a gente possa convocar essa reunião, dado o curto período já do nosso calendário legislativo esse ano, que mais ou menos se encerra entre o dia 16, 17 e 18 de dezembro. Nós estamos no mecanismo de ver se instalamos ela agora, de fato, e aí ela vai ter encerrada por conta do recesso e retoma em fevereiro, ou se de fato a gente instala ela em fevereiro e começa a todo vapor. Esses aplicativos sonegam o ISS. Né? O que diz que paga, um único aplicativo que diz que paga através de uma determinada época, um determinado tempo, ou seja, para trás ele não diz que pagou e não comprova que pagou e que fica um lapso. Então fica muitas dúvidas, né? Porque é uma quantia muito grande, é um valor muito alto de lucro dessas empresas. Uma única empresa chega a lucrar por dia, mais de 3 milhões de reais. Quer dizer, é muita coisa. A situação de pacientes com doenças raras é tema de debate público na Câmara do Rio. Vereadores discutem projeto de alteração de gabarito para a construção de um presídio vertical em Jericinó. Comissão de Educação realiza audiência pública em Botafogo. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à diretora-geral do Colégio Pedro II, Elisa Lobato Melo. E você vai ver no próximo bloco.
Frente Parlamentar discute como conciliar práticas esportivas de alto rendimento com educação formal. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Como conciliar o esporte de alto rendimento com o ensino formal? A Frente Parlamentar de Desenvolvimento de Políticas Desportivas da Câmara Municipal promoveu mais uma reunião para discutir respostas para essa questão. O exemplo do futebol é um dos que mais chamam a atenção. Mais de 70% dos jogadores profissionais só possuem o ensino médio completo. A Frente Parlamentar de Análise de Aprimoramento das Políticas Públicas Desportivas Municipais e seu papel no processo de inclusão e promoção social dos cariocas realizou um encontro na Câmara dos Vereadores nesta quinta-feira. Para discutir as melhores maneiras de conciliação entre as práticas esportivas em alto nível e ensino regular formal, a pedagoga do Vasco da Gama mostrou o planejamento do clube para seus atletas, com planilhas de reposição de aulas e outros documentos que atestam a atenção da instituição às características de cada jogador, usando como exemplo o atacante de 17 anos, Thales Magno, que integra a seleção brasileira. Esse formulário consta a frequência, conta o comportamento, nós descrevemos como o atleta é, o que o atleta precisa, muitas vezes até... Falando do Thales, né? Inclusive até eu trouxe a ficha dele, nem sabia, né? Mas eu trouxe a ficha dele e eu coloquei que ele precisava assim, trabalhar mais a comunicação. E isso foi trabalhado na Granja Comari. A Eliane trabalha exatamente o que nós pedimos. Alguns dados apresentados durante o encontro chamaram a atenção. 76% dos jogadores de futebol só completaram o ensino médio. E 82% desses profissionais recebem até R$1.000 de salário. O pesquisador em educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica as circunstâncias que levam a esse baixo grau de escolaridade e aponta a dimensão do problema, já que a lei brasileira exige que jovens de até 17 anos estejam matriculados em colégios, mas não promove nenhuma avaliação de desempenho dos alunos. Geralmente, esses atletas que ganham esse salário, eles são de clubes menores só tem calendário durante 3 meses por ano, então é isso que eles têm de garantia. E uma coisa que é bastante importante, uma carreira de atleta vai até quantos anos? 32, 33, 35. Então, com essa idade, mesmo que ele ganhasse todo mês R$1.000, ele vai parar de trabalhar no futebol e vai ter que trabalhar em outra coisa. E lembrando que 76% deles só tem ensino médio. Como é que eles vão trabalhar, em que carreira, com que formação, o que vai acontecer? Então, acho que isso é um dado que é importante e com o qual a gente tem que se preocupar. Diferentes modelos de dupla carreira adotados mundo afora também foram mostrados. Para o vereador professor Célio Luparelli, as informações servem para incrementar as políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Hoje foi a última reunião da Frente Parlamentar que trata do esporte como inclusão social. A nossa ideia era realmente trabalhar esse tema, e vamos continuar também em 2020, porque nós temos convicção que aqui no Brasil o esporte não tem sido um mecanismo para a ascensão social, ele pura e simplesmente. Então a gente tem que abrir a cabeça das autoridades, da sociedade como um todo, e que tenha esse foco, quer dizer, o esporte tem que ser trabalhado não apenas como mecanismo para as pessoas terem acesso num clube grande, ir para a seleção brasileira. Na Europa isso acontece e a preocupação lá dos clubes europeus é uma frase que ficou marcada no dia de hoje. Eles ficam preocupados de perder o atleta para a educação. Olha que coisa interessante, quer dizer, a educação é tão forte lá e a participação dela na produção de atletas é tão grande que alguns clubes ficam preocupados de perder o atleta para a educação, que significa que lá há um equilíbrio
e que os jovens estão convencidos plenamente de que não é só o esporte que traz sucesso para a vida, que a educação é fundamental, até porque ele pode se lesionar ou não ser aceito mais pelo clube, e como é que ele vai viver? Então essa cabeça nós temos que trazer para o Brasil. E termina nesta sexta-feira a exposição de bonecas negras no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Ao todo, 21 bonecas negras fazem parte da exposição Negras do Mundo. O trabalho é feito pelas alunas da FAETEC da Ilha do Governador e visa mostrar, através de esculturas confeccionadas com jornal e outros materiais recicláveis, as várias profissões desempenhadas pela mulher na sociedade. Pescadoras, garis e professoras são algumas das profissões representadas na exposição. As artesãs, alunas da FAETEC, que confeccionaram as bonecas, a professora e a coordenadora participaram da abertura da exposição no saguão da Câmara Municipal. A importância, em primeiro lugar, é mostrar a criatividade, né, das meninas da oficina das bonecas africanas lá da FAETEC do Ilha do Governador, onde nós trabalhamos com jornal, revista, material reciclado, que esse material, ao invés de ser jogado ao lixo, ele pode ser reaproveitado em arte e criatividade, cada uma de forma individual. A importância da exposição é a divulgação do nosso trabalho, do nosso esforço, através da professora, que nos deu a luz de nos ensinar e a gente praticar. E hoje a gente vem para a exposição. A exposição realizada pela Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal do Rio é inspirada nas ações da ONU Mulher. Essas bonecas africanas resgatam as nossas origens negras e essas alunas da FAETEC que fazem esse belo trabalho também é um resgate psicológico para elas. E assim, nesse mês da consciência negra, de extrema importância valorizar a nossa cultura africana. A Comissão de Defesa da Mulher traz para essa casa esse trabalho belíssimo da FAETEC, da Ilha do Governador, realizado pelas alunas, na oficina de artes. Cada boneca tem uma poesia exclusiva de poetas insulanos. A luta pelo fim da violência contra a mulher terá outras ações ao longo dos próximos 21 dias. Como, por exemplo, as atividades, a capacitação profissional, palestra de empoderamento e prevenção à violência contra a mulher. Estou muito feliz de a gente ter conseguido organizar essa ação muito importante na vida das mulheres. Ele se apresenta em uma banca de jornais da Cinelândia e encanta os pedestres que circulam pela região. Arnaldo Terra é artista de rua e o terceiro entrevistado da série que celebra a Semana da Música. A música sem o mundo seria um erro, né? Eu tinha que vir para a rua. E a primeira banca que é o lugar que eu escolhi, eu tinha que fazer aqui. Até agradeço o Jorge, o Flávio ter me cedido, né? Porque o artista hoje, infelizmente, nós estamos passando por uma fase muito complicada, artisticamente falando, musicalmente falando, no Brasil, né? Então, se a gente não vier para a rua, o artista não vier para a rua mostrar o seu trabalho, nós estamos naquele agora que o artista tem que ir onde que o povo está. Aqui não é só tocar o violão na rua e sobrevivência, é porque faz bem para as outras pessoas também. Então eu vejo muita gente passando, falando, você não sabe o tanto que eu vi você tocando, então é um pouco de missão também a gente fazer isso, porque faz bem para as pessoas também. Então é uma coisa que eu fiquei muito emocionado até, porque chegou uma pessoa, um morador de rua, e chegou para mim, me deu um pacote de bolacha, falou, isso é para você. Eu falei, não é para mim não, isso é seu. Eu falei, não, você faz tão bem, a sua música faz tão bem para mim, eu não tenho como te dar dinheiro. Então, eu só tenho 2 pacotes de bolacha para te dar. Quer dizer, isso para mim
foi muito, assim, experiência nova, uma coisa inusitada para mim, porque, para você ter ideia, eu fiquei 2 semanas comendo a bolacha dele e saboreando com tanto prazer aquilo, porque ele deu e que não tinha. Isso que eu tenho, a música não é só minha, né? O Deus tudo é emprestado, né? Mas eu tenho que devolver ele de uma maneira para as pessoas isso, né? Vivenciar a música não, nem tem como. Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.